Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário, cenário atual e perspectivas para 2021. Nossos convidados, Augusto Viana, presidente do Cresce São Paulo, e Carlos Meschini, diretor regional do Secov São Paulo. Muito obrigado pelas presenças. Viana e Meschini, apesar de 2020 ter sido um ano complicado, cheios aí de incertezas, né, que balanço vocês fazem sobre o nosso setor? Bem, Barroso, eu digo o seguinte, o mercado imobiliário, nós tivemos num primeiro momento um susto muito grande com o isolamento, quarentena, mas de repente ele começou a reagir de tal forma que nos surpreendeu a todos. Eu acredito que tanto a área de intermediação quanto de incorporação, construção, tiveram um resultado muito bom. Os números aí demonstram de forma muito clara que nós estamos trabalhando com valores superiores ao do ano passado no mesmo período, né, enquanto não tínhamos problema nenhum com relação à epidemia. E a queda de juro, o aumento no prazo do financiamento, isso daí trouxe uma nova condição. Um maior número de pessoas coube no financiamento imobiliário. E depois o recrudescimento da renda no mercado financeiro, né? Esse eu acredito que tenha sido um dos maiores motivos, porque sobrou para aplicar o dinheiro no mercado imobiliário como sempre, né? Que acaba sendo a tábua de salvação de todo mundo. E como tal, estamos aí nesse impulso, né? No começo todo mundo ficou muito assustado, né? Porque a gente não sabia como fazer, mas um contexto, né? As pessoas ficaram mais em casa. Eu acho que elas começaram a olhar mais também para a parte residencial, para a moradia. Essa coisa do home office, de ficar em casa, de poder trabalhar em casa, isso ajudou bastante. E tudo isso que o Viana falou, né? Somado a esse conceito do home office, a toda essa visão de futuro, a gente acredita que foi realmente uma surpresa. Né? Uma surpresa porque o mercado ele já vinha retomando, ele já vinha no crescimento, ele já vinha numa busca de melhora e aí com a pandemia deu aquele susto, poxa, recuperou forte. E eu acho que a gente tem muito mais ainda pela frente, porque os hábitos mudaram, né? As pessoas pararam também de consumir outros tipos de coisas e passaram a pensar um pouco mais em casa e investir mais no mercado imobiliário mesmo. Eu acredito que isso para 2021 vai dar muito mais, vai ter muito mais resultados e a gente tem números aí para provar isso, né? Viana, que nem você falou, por exemplo, a oferta de financiamentos, né? Além do baixo rendimento na aplicação, que é ridículo hoje, o dinheiro aplicado de forma segura, sem risco, ele está rendendo menos de 3% ao ano, né? Então, essa facilidade de juros, essa queda dos juros, essa volatilidade da Bolsa também serviu para aquecer o mercado, embora, né, os meses de março, abril e maio tenham sido assim, bem apertados para os corretores, né? Passado o período daquele susto, que as pessoas em casa fazendo uma reflexão sobre tudo, isso teve uma importância tremenda. Somado ao fato do home office ter trazido a necessidade de melhoria das próprias condições para poder executar o trabalho em casa, e num determinado momento as pessoas também perceberam que essa situação ela não é provisória, o home office. Ele está sendo uma situação definitiva. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então as pessoas estão procurando sim mudar de residência, procurando maior conforto. Você vê o setor de material de construção teve um impulsionamento tremendo, porque as pessoas estão reformando suas casas, né? Onde era um quartinho de empregada, está virando um escritório, um estúdio, e todo mundo se virando nesse sentido. E um aspecto que nos dá assim uma condição muito positiva para o futuro próximo é que entre desempregados e pessoas no trabalho informal, estima-se 40 milhões de brasileiros na idade produtiva e que não estão participando disso. A economia melhorando como está, evidentemente que o emprego vai crescer. E o número de carteira assinada aumentando,
O financiamento imobiliário vai ser uma loucura, porque todo mundo quer imóvel. E o acesso ao imóvel depende do financiamento, e o financiamento depende da carteira assinada. Então, eu acredito que na formalização dessas pessoas no mercado de trabalho, e tudo tende a ir seguir nesse caminho, né, esta falta de insumos nesse momento que nos preocupa um pouco, mas ela também nos traz a esperança de que a indústria vai ter que empregar mais para poder atender essa demanda. Eu acho que nós estamos nos preparando aí por um período extremamente auspicioso. Muito bom, excelente. Você acha também que devido a essa pandemia, algumas pessoas com medo de ser acometido pela Covid e tal, você acha que também eles aceleraram alguns processos no cartório, por exemplo, de registro de escritura, de transferência de bens para os filhos, para a família, pode também ter contado nesse aumento nas vendas? Aumentou muito. Inclusive, o pessoal do Registro de Imóveis mandou para a gente lá nesses últimos 3 meses, o Estado de São Paulo teve um aumento, não sei falar de números, mas muito superior aos últimos anos. O que aconteceu? Eu acho que o medo de falecer, de morrer, eu acho que aquela coisa de adiar a partilha acelerou. Então, muita gente passou a fazer partilha, muita gente tinha um costume, Viana, você sabe disso, que guardava o contrato em casa, depois eu faço a escritura, né? Depois eu vou lá e registro a escritura, e isso tudo acelerou. Né? Acelerou e, por incrível que pareça, os cartórios trabalharam muito nesses últimos 3 meses, Barroso. Foi impressionante o aumento que teve, porque as pessoas passaram a se preocupar também com isso. Isso mesmo. Viana, como o Cresce trabalhou para ajudar os corretores durante essa pandemia, até com relação mesmo à restrição dos horários de trabalho, né? E só um parêntese, o site do Cresce, eu tenho entrado agora constantemente, é um portal, na verdade, um espetáculo, né? Queria também te parabenizar pelo site, realmente excelente, excelente. Obrigado. Bem, Barroso, o primeiro momento, quando nós entramos aí na questão da quarentena, ficamos todos muito assustados. E aí, evidente, tivemos que buscar soluções. E o ser humano fica criativo quando a coisa aperta. Verdade. E conosco foi assim. E nós começamos a pesquisar dentro do nosso sistema o que tínhamos para poder potencializar o trabalho dos inscritos, facilitar para a sociedade, proporcionar segurança. E nós já vínhamos há muito tempo criando uma equipe de desenvolvedores dentro do Cresce. Nós temos lá hoje desenvolvedores e já tínhamos um edital publicado para uma seleção pública, contratando mais 12 para ficar com 20. E essa seleção teve que ser suspensa devido à pandemia. Vai ser feita agora. Mas partimos para desenvolver ferramentas digitais que desse à sociedade uma maior segurança. Então, este portal imobiliário do Cresce, que hoje você diz aí, agradeço a referência elogiosa, nós criamos esse portal no sentido de que a sociedade tenha um ambiente seguro que ele possa navegar e não se deparar com um estelionatário, com um hacker, qualquer coisa assim, um falsário, né? Porque nós temos visto aí ultimamente o número de golpes aplicados através de portais de anúncio é muito grande. Né? Porque ali qualquer um pode anunciar, inclusive o estelionatário. E o Cresce potencializou esse nosso portal no sentido de que fique um ambiente seguro para que as pessoas possam navegar e também onde os corretores possam anunciar sem ônus, porque o Cresce, como autarquia, não tem visão de lucro, né? Não nos interessa a questão pecuniária. Então, com isso, a gente consegue prestar um serviço para o inscrito que tem potencializado o seu trabalho e para a sociedade que tem um ambiente seguro. O resto do material, eu te diria, nós temos inúmeros projetos sendo desenvolvidos simultaneamente no nosso aplicativo de smartphone. Nesse nosso aplicativo nós vamos ter a assinatura digital, os contratos que poderão ser feitos, você clicando nas cláusulas de interesse, compõe ali o contrato, e as partes clicando cada um no seu smartphone de acordo, o contrato está celebrado, assinado, sem necessidade de imprimir, sem necessidade de papel. Os serviços do cartório, né? Como o Meschini estava dizendo, muito interessante essa potencialização no serviço cartorário.
mas se deve bastante também à informatização. O cartório digital hoje, ele é impressionante. Ainda ontem à noite, batendo um papo com uns amigos, um colega do Guarujá, ele fez uma escritura esta semana, ele no Guarujá, um cliente lá em Alphaville e outro em São Paulo. E o cartório lá na Avenida Brasil. E os três fizeram lá, os quatro, né, fizeram a videoconferência, a escritura foi feita, ninguém precisou de sair de casa. Então isso tudo é uma evolução muito grande, né? Nós não conhecíamos. E o Cresce, nós temos plena consciência de que nenhum de nós, particularmente, tem recursos ou mesmo tempo e criatividade para trabalhar com desenvolvimento, né, de tecnologia. E nós estamos aproveitando o Cresce, que tem recurso, tem gente especializada, e fazendo esse desenvolvimento para que os profissionais tenham boas ferramentas e a sociedade tenha maior segurança nas transações imobiliárias. Muito bom, excelente notícia aí para todos, né? Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é mercado imobiliário, cenário atual e perspectivas para 2021. Nossos convidados, Augusto Viana, presidente do Cresce São Paulo, e Carlos Meschini, diretor regional do Secov São Paulo. Meschini, o Secov acaba de apresentar dados do seu estudo anual do setor imobiliário. Quais os principais pontos e destaques em relação aos dados dos anos anteriores? A gente teve uma evolução aí em torno de 64%, Barroso. Por incrível que pareça, todo mundo ficou surpreso. Mas a gente fez uma pesquisa de 2019, de julho de 2019 a junho de 2020. Então, na pandemia, entrou praticamente só 3 meses, né? A gente já vinha num crescimento muito forte. A gente vinha porque 2018 foi bom, mas não foi tão bom porque vinha descendo de 17, 16 foi muito ruim. Então a gente já tinha crescimento, a gente tinha uma previsão muito forte de crescimento, e aí deu aquele baque naqueles 3 meses de terror que a gente teve. Então esse baque deu uma diminuída, a gente trabalhou só com 9 meses, então você vê, poderia ter sido muito melhor. Mas essa comparação, ela teve um crescimento acentuado devido a tudo aquilo que a gente já começou aqui comentando, né, daquela força que o mercado teve. E também teve um crescimento em torno de 7% nos lançamentos. 7% de lançamento a gente considera até pequeno, né? Muita gente segurou com a pandemia os lançamentos que poderiam ter saído, né? Muita gente segurou e a gente acredita que agora vai começar a ter muito mais lançamento. A pesquisa ela foi uma surpresa positiva, tá, para o mercado. A gente tem alguns números aí, alguma mudança, né? Para a grande vinha em crescimento, acho que a gente tem até uma pergunta aí, sei se você vai me perguntar sobre isso. A gente vinha sempre acompanhando nas pesquisas que para a grande vinha bem na frente, depois Santos começou a igualar e agora está bem igual no consumo do estoque, né? A gente consome hoje um estoque aqui em Santos em torno de 550 unidades, né? Na época do boom imobiliário, daquela força imobiliária, consumia 1 milhão, 1.000, 1.100, 1.200 imóveis por ano, né? E a gente tem para a grande, varia um pouquinho, mas é mais ou menos nessa mesma faixa, né? Para a grande tem mais lançamento e Santos tem mais força na venda. O que mudou agora, Barroso, e é uma coisa interessante, é os usados. Os usados estavam muito parados, viu? E a gente teve agora uma surpresa positiva com os usados, né? Os imóveis usados começaram a ser, isso para nós corretores, né? Sim. É muito bom, porque o imóvel usado ele é a força até para os lançamentos, né? Então a pesquisa ela veio positiva, a gente acredita que vai continuar positiva, porque mesmo na pandemia a gente já recuperou. Imagina, como o Viana falou, quando os empregos voltarem e a gente e tudo começar a voltar, né? A gente só espera que as taxas bancárias, as taxas de juros continuem baixas. E se não tiver, enfim, nenhuma surpresa, acho que a próxima pesquisa aí vai ser muito melhor que essa, que foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Viana, nós falamos aqui em home office, que hoje é uma tendência. Você acredita que também parte desse sucesso nas vendas aí, pós-pandemia ou durante a pandemia, ou após a fase crítica da pandemia se deva às pessoas que trabalham em São Paulo ou no interior de São Paulo terem se mudado
por exemplo, para Santos, para Grande, para o interior, às vezes mais afastado, para fazer o home office nesses locais e, por exemplo, ir uma, 2 vezes por semana em São Paulo? Já está sentindo essa demanda de pessoas mudando para a Baixada Santista, morando aqui, trabalhando eventualmente em São Paulo? Ah, com certeza, Barros, isso é uma nova realidade. Eu tenho a minha experiência pessoal. Durante 20 anos, subi e desci diariamente, viajava diariamente. De repente veio a pandemia, fui obrigado a ficar em casa. Os primeiros 90 dias dentro de casa, não tem conversa. Então eu achei interessante, porque eu reencontrei minha família. Então, com a minha esposa, a minha filha, a nossa vida é outra coisa. A qualidade de vida. Imagina, tomando café da manhã em casa, almoçando, jantando em casa. Assim, não tem preço, né? Meu Deus, e isso daí são valores que eu acho que ninguém mais vai desprezar. Então eu acho que reacendeu esta questão da convivência familiar. E do prazer, né, de não ter que viajar, porque é impressionante. Eu estava totalmente hipnotizado com aquela vida errada que eu levava. Agora hoje eu percebo que lá do meu escritório na Praia Grande, eu faço a administração do Cresce em todo o estado de São Paulo, converso com todo mundo por videoconferência, temos a segurança dos negócios feitos aí através deste mundo digital com muita segurança, com muita eficiência. Os processos no Cresce de tal forma foram informatizados que nós conseguimos, dentro da pandemia, reduzir os prazos de andamento dos processos. Então todo mundo imaginava, vai atrasar. A nossa fiscalização de campo, a fiscalização de rua, ficou muito mais eficiente. Não sei, a vida se transformou no aspecto positivo com o uso da tecnologia. E essa questão da pessoa trabalhar em São Paulo e morar aqui no litoral, com certeza, ela vai, mesmo depois da vacina, vai permanecer. Porque as empresas lá perceberam que o funcionário, trabalhando com satisfação pessoal, ele produz mais. E perceberam aquela coisa que nós tínhamos, aquela maneira do coronelismo, do senhorio, ficar de olho lá na mesa do que o funcionário está fazendo. Isso é tudo bobagem, não existe mais. O que você quer é resultado. E o sistema informatizado, ele lhe dá uma auditoria do que está sendo feito, do que está, que dá muito bem. Então, eu acredito que vai haver, sim, uma reformulação, e não estamos falando só de Baixada Santista, não, nós estamos falando de todo o Brasil. E eu tenho colegas aí nos outros estados e tenho mantido esse contato e vejo que as regiões periféricas das principais cidades tiveram uma evolução. Aqui no litoral a gente sente toda essa pressão porque estamos do lado de São Paulo, né, que é o maior núcleo de pessoas no Brasil é aqui, então a gente sente com muita força. Mas isso aconteceu no Brasil inteiro. Aqui no interior do estado de São Paulo é simplesmente fantástico. Você vê aqueles loteamentos de chácara tiveram um impulsionamento, termina de lançar, na mesma semana está totalmente vendido. Um colega essa semana tem uma empresa lá em Presidente Prudente que essa semana vai lançar um loteamento. E inúmeros corretores de imóveis da Bahia pedindo transferência para São Paulo. Eu falei com ele, mas o que está vendo? Ele falou, não, é que a gente trabalha firme com essa empresa que tudo que ela faz a gente vende uma semana. Um bocado de corretores de imóveis da Bahia vindo para São Paulo, porque a empresa da Bahia está fazendo esse loteamento aqui. E eles têm a previsão de venda em menos de uma semana, do total do loteamento. Então eu acho que esse método de trabalho. Meu filho mora no exterior, lá em Washington. Ele está do mesmo jeito. E a empresa dele agora liberou. Eles podem morar em qualquer estado dos Estados Unidos. Até no exterior também, né? Aconteceu isso. Muito bom. Pois é. Isso mesmo. Vamos para o nosso intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é o mercado imobiliário, cenário atual e cenário para 2021. Nossos convidados, Augusto Viana, presidente do Cresce São Paulo, e Carlos Meschini, diretor regional do Secov São Paulo. Meschini, ainda sob o estudo do Secov, qual o tipo de imóvel mais procurado e a faixa de valores?
Os imóveis de 2 dormitórios ainda continuam sendo mais procurados, apesar que a gente teve uma mudança, Barroso. O 1 dormitório ele vinha muito forte, por incrível que pareça, nessa última pesquisa ele perdeu para o de 3 dormitórios. Então aí a gente já sente essa possível mudança da pandemia e de ficar em casa e de procurar um escritório em casa, de procurar essa home office. A gente já sentiu nessa pesquisa. Na próxima vai sentir mais forte ainda essa mudança. Que o 1 dormitório, que era uma tendência, baixou, 2 dormitórios continuou e 3 dormitórios subiu bem. A faixa ela ainda gira em torno de 350 a 550 mil reais, que é a mais vendida. E por incrível que pareça, a gente tem um número que a Baixada Santista lançou mais de 2 bilhões de reais, mesmo com pandemia e com tudo. A gente, nessa pesquisa, a gente concluiu um número bem positivo, viu, Viana? E a gente tem aí, como pesquisa, é uma coisa bem forte com Baixada. A Baixada ela não é tão forte como no interior em Minha Casa Minha Vida, que agora não é mais Minha Casa Minha Vida, né? Verde e amarelo, que eles mudou, né? E é onde tem o maior índice de carência habitacional, né? Então a gente está ainda tentando crescer nesse aspecto, né? Que existe muita carência habitacional nessa faixa aí da minha casa, no caso verde e amarelo agora, e aí a gente acredita que isso aí deva ter uma melhora muito grande. Mas ainda a pesquisa de 2 dormitórios econômico ainda ficou um pouquinho abaixo do 2 dormitórios e 3 dormitórios normais, porque o poder aquisitivo aqui da Baixada, por tudo isso que vocês falaram, que o Viana falou, que você também comentou um pouco, a procura do pessoal de São Paulo aumentou. A gente tinha aí uma perspectiva aí dos lançamentos aqui em torno de 15% dos paulistanos buscando, e hoje essa está em torno de 30% a 35% da procura dos paulistanos em comprar lançamentos aqui na Baixada. Voltando ao assunto de vendas, a última vez que você esteve aqui, Praia Grande representava 50% das 4 grandes cidades aqui. Praia Grande, Guarujá, São Vicente e Santos. Isso. Hoje, como é que está? Você chegou a comentar como é que está em termos de venda, não de lançamento. Mudou esse perfil? Mudou. Santos, por incrível que pareça, veio mais forte agora nessa pesquisa, cresceu mais. Praia Grande continua bem em venda, mas perdeu um espaço para Santos, de novo. E Guarujá e São Vicente cresceu também, por incrível que pareça, né? Mas Guarujá também tem sido bem procurada, cresceu bastante. A gente sentiu que nessa pesquisa o potencial de Guarujá voltar mais forte agora. Enfim, eu acho que esse home office também ajudou. Por exemplo, Jardim Acapulco tinha muita coisa à venda e hoje já não tem, né? Existe também alguma coisa que a gente pode comentar aí sobre os imóveis de temporada, né? Acabou o imóvel de temporada, vai ser a melhor temporada de locação dos últimos, talvez, 30 anos. Viana, como é que está o mercado na Praia Grande, falando nisso? Além de presidente do Cresce, é corretor de imóveis, tem uma empresa na Praia Grande. Primeiro, são 2 perguntas. Primeiro, eu queria saber como está o mercado hoje na Praia Grande e se realmente essa tendência por imóveis maiores e casas realmente também está refletindo no mercado também na Praia Grande. Praia Grande está bem aquecido, o número de lançamento é muito grande. É impressionante, em todo o quarteirão lá você tem um novo prédio surgindo e as construções lá que antes eram 7, 10 andares, hoje são 25, 30, 35, 40 andares. Então é cada prédio enorme e está tendo sucesso. É muito interessante porque um grupo de pessoal que é dedicado à área da construção, eles são tradicionais aqui da região e a maioria lá da Praia Grande mesmo, com financiamento próprio, né? Pouco dinheiro de banco, isso dá uma característica diferente, né, no mercado imobiliário. E eu vejo assim, sem dúvida nenhuma, Santos é a capital do litoral, continuará sendo, mesmo quando deixar de ser a maior cidade, mesmo quando for a 3ª cidade, que é a previsão aí para o ano de 2030, né, e já estamos aí, está perto, mesmo assim ainda será a principal cidade pela infraestrutura que tem. Mas com a melhoria que está acontecendo em Praia Grande, o desenvolvimento de Praia Grande, essa recuperação do Guarujá, a gente percebe que Santos vai ter uma qualidade de vida ainda melhor. Porque aí os equipamentos que são hoje demandados em Santos deixam de ser porque essas cidades passam a ter. E aí Santos, com a sua economia, que é a economia mais forte da região, ela passa a ser uma cidade assim com
ela já tem uma característica de capital, né? Santos ela é hoje comparada a muitas capitais brasileiras. E ela tem essa característica de ser a capital da região metropolitana, tudo vive no seu entorno. A partir do momento que essas cidades vizinhas têm o desenvolvimento, uma qualidade de vida melhor, Santos deixa de ser demandado, então sobra mais espaço para o santista. E com isso o preço do metro quadrado aqui vai lá em cima e Santos vai ser, evidentemente, a Mônaco aqui do Brasil. Perspectiva, nosso segmento para 2021. 2021, vamos rápido, né? Vem com muito positivo, muito positivo. A gente tem certeza de que vai ter mais lançamentos e as vendas vão continuar nessa faixa aí. Eu acredito que em torno de 500 para 600, ou talvez até 700 unidades por esse ano. Se o financiamento continuar com juros baixos, o incentivo forte e continuar tudo isso que já vem positivo, agora acabando a pandemia, se Deus quiser, logo a vacina chegando e o incentivo maior, eu acredito que 2021 seja um ano muito bom. A gente vai recuperar muito rápido. Jana, 30 segundos, 2021. Eu acredito que vai ser um ano de grandes realizações, à medida em que eu percebo que os empresários se desgrudaram um pouco da política. A política econômica é uma coisa e a política partidária é outra. Me parece que já conseguiram separar. Com isso, está todo mundo mais focado no trabalho e no desenvolvimento. Com tudo que está acontecendo, evidentemente que a previsão não pode ser outra. Temos que ser otimistas, sim. Muito bom. Quero demais agradecer a presença do meu presidente, Augusto Viana, Carlos Meschini, a audiência do nosso telespectador. E dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Até lá, um grande abraço.